Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. A paz do Senhor aos seus corações. Sejam vocês todos muito bem-vindos ao que será o estudo desta noite, a exposição desta noite de quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo de 20 a 36. Esta é uma narrativa que só João faz. E ele traz os gregos, conforme o versículo de número 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Pois é, esses gregos procuram a Filipe, um dos 12, que tinha um nome grego. Porque eles querem ver, na verdade eles querem ter uma entrevista com Jesus. O versículo 21 diz isso. Estes, os gregos, pois se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, por sua vez, vai falar com André, também um outro nome grego, que, ao que tudo indica, especializara-se em levar gente até Cristo para ter uma experiência. João capítulo 1, 41, ele leva o seu irmão, Simão Pedro, e no capítulo 6, versículos 8 e 9, também leva outras pessoas. Esse grupo de gregos, segundo especialistas, eles ou eram judeus prosélitos, ou eram gregos convertidos à fé judaica. Eles estavam acostumados a participar das festividades anuais, particularmente esta aqui é da Páscoa. Por isso eles foram a Jerusalém, como a gente já leu, para adorar na festa. O costume judeu restringia-lhes o pátio dos gentios. As falas de Jesus que se seguem expõem alguns detalhes importantes sobre o preço do discipulado, que a sua morte e a forma como morreria estava próxima traz. Vamos a eles. Primeiro, o preço do discipulado. Nós vamos chamar isso de perder para ganhar. Isso veremos nos versículos 24, 25 e 26. Olha aí o versículo de número 24. Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grande trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então nós temos aqui que a vida vem da morte. Na natureza, o texto diz: se o grão de trigo não morrer, quando uma semente morre, é aí que ela produz fruto. Conforme Dwight Moody diz, Jesus se referia a si mesmo. Ele é o grão de trigo, uma linguagem figurada. Sua morte produziria muitos frutos e resultaria em muitas vidas para Deus. Olhem os versículos 25 e 26. 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. A frase, queridos, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna, refere-se de novo, segundo Moody, àqueles que só querem servir a si mesmos. E que todo cristão tem de definir as suas próprias prioridades. Nós não podemos dedicar-nos inteiramente a esta vida e ainda assim ter compromisso com a vida de Jesus. Outra coisa, quando Jesus diz no versículo 26, siga-me, o imperativo indica seguir. O exemplo ao sacrificar-se por nós lá de João 13, verso 15, lembrando-nos de que Jesus foi o exemplo vivo do que significa oferecer a sua vida para cumprir o propósito eterno. Isso fica claro quando a gente lê, por exemplo, Filipenses 2, de 5 a 8. O segundo ponto de
nossa abordagem de hoje envolvem os versículos 27, 28 até o 32. A situação de Jesus naquele momento. Jesus, ante a proximidade de sua morte, neste momento, emocionalmente, está em agonia, está angustiado, sua alma está perturbada. Jesus se incomoda, olha o verso 27. Agora está angustiada a minha alma. É ele quem diz isso. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus, ele encara a situação a partir do ponto de vista da objetividade de sua missão. A destacar, primeiro, ele faz uma afirmação da realidade dos fatos. Ele diz, foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Segundo, ele faz uma oração. Olha o versículo 28, ele diz assim, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então ele faz uma oração, Pai, glorifica o teu nome, ao que é imediatamente respondida pelo Pai e ouvida por todos os que estão ali. Versículos 28 e 29. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A glória do Filho manifesta na vida e obra até aquele momento. Refletia glória sobre o nome do Pai, que resultaria na ressurreição e exaltação. Olha aí o versículo 31. Jesus apresenta dois fatos importantes. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Primeiro com a frase, chegou o momento de este mundo ser julgado, ela equivale a dizer que a morte de Cristo pelas mãos deste mundo foi selada irrevogavelmente. Segundo, com a frase, agora o príncipe será expulso, dá a ideia dos triunfos da cruz. Cruz, aliás, que é um instrumento pelo qual o Senhor morreria. Versículos 32 e 33. Ao ser levantado da terra, o que ele próprio já havia prescrito, lá em João 3, 14 e 15, 14 diz, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E o 15, para todo que nele crê, tenha a vida eterna. O versículo 32 diz assim, de João 12, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E o 33, isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer, ou seja, morrer uma morte crucificada. O terceiro ponto envolve os versículos 34, 5 e 6, o erro na interpretação das palavras de Jesus. Queridos, quando a multidão ali presente ouve até aqui o que Jesus expõe sobre si quanto à sua morte e a forma como ela se daria, o povo entendeu que ser levantado da terra significava morrer e deixar esta terra. Ainda eles colocaram as coisas como entendiam na lei. Olhem os versículos, então, o 34. Respondeu-lhe, pois, a multidão, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Verso 35, respondeu-lhes Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. Então eles dizem assim, nós ouvimos, verso
da lei, que o Cristo permaneceria para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Para os israelitas, queridos, o Messias prometido por Deus jamais morreria. O Salmo 110, verso 4, Isaías 9, verso 7 e Ezequiel 34, 37, 25 permitiram aos judeus erroneamente interpretar isso. As esperanças que eles alimentaram na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém eram agora desfeitas, porque essa descrição do tal Filho do Homem não se encaixava na perspectiva messiânica. Os versículos 35 e 36 que nós já lemos nos permitem pensar o seguinte: ao invés de responder às perguntas das pessoas, Jesus advertiu-os. Primeiro, ainda por um pouco a luz está com vocês. Jesus fala aqui de si mesmo, afinal, João 8,12, ele era a luz. Ele já tinha dito isso. E ainda estava ali com eles. E segundo, quando ele diz, andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas, antes que o contato com o povo fosse interrompido, Jesus o advertiu que a luz iria brilhar só por um tempo limitado. Se não o aceitassem, as trevas sobreviriam. Ao que parece, a advertência não foi considerada, porque de fato Jesus foi para a cruz e eles não o seguiram. Terceiro, enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Jesus queria com isso que eles crescem e permanecessem nele a luz do mundo. Queridos, antes efetivamente de encerrar a nossa participação nesta noite, eu só quero ler os textos que a gente citou em instantes atrás, para ver como os judeus interpretaram erroneamente as palavras de Jesus. O Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O segundo texto é Isaías 9, verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E por último dos textos, Ezequiel 37, 25. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe eternamente. Eles entenderam, à luz desse texto, que o Messias era alguém que chegaria e governaria para todo sempre. Mas eles nunca pensaram no Messias que governaria o coração deles, que foi onde Jesus se instalou como Rei e Senhor. Que a bênção do Senhor de paz, de consolo e conforto recaia sobre nós. Amém, queridos.